Muito bom dia a você de casa, da rua ou do trabalho que acompanha a Record TV Cabral e está aqui conosco logo cedinho no Balanço Geral Manhã. Eu agradeço a sua companhia e a gente segue junto até às 7h30. E a gente já começa o jornal falando sobre o trabalho que vem sendo feito pela equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos na tentativa de identificar 2 suspeitos que invadiram o condomínio de luxo aqui na cidade no início do mês. Na ocasião, joias e dinheiros foram levados pelos criminosos e até agora ninguém foi preso. O crime aconteceu no feriadão do dia 2 de novembro. 4 dias de folga, muitas pessoas viajando, casas vazias. Momento perfeito para os criminosos que entraram em um condomínio de Vitória da Conquista e fizeram a limpa em 2 apartamentos. 2 indivíduos entraram, facilmente aí. A gente acha até que teve uma falha aí por parte da portaria. E aí o crime é um crime de furto duplamente qualificado. Com arrombamento, arrombaram a porta do apartamento e o concurso. 2 entraram, estão nas imagens ali claras, todos tiveram acesso e provavelmente tinha uma terceira pessoa dando suporte. Além de alguém que, com certeza, a gente imagina que deve ter feito o levantamento, porque os 2 apartamentos que foram invadidos, os moradores estavam viajando, então eles tinham essa informação. Tudo aconteceu com muita naturalidade. Os suspeitos agiram como moradores ou visitantes do local e passaram sem dificuldade pela portaria. Já dentro do condomínio, arrombaram 2 unidades específicas de onde levaram joias, dinheiro, perfumes, equipamentos eletrônicos, documentos e cartões. Foi bem natural, até causou estranheza. Nós, inclusive, já ouvimos o porteiro, porque tudo está correndo em sigilo. Mas lá dentro eles arrombaram a porta para poder entrar no imóvel. Um dos imóveis, foi feita a perícia de local para poder constatar esse arrombamento, revirar os móveis, para poder localizar o dinheiro e as joias. As imagens do circuito interno do condomínio gravaram o momento em que os criminosos saem tranquilamente do prédio, carregando uma mala e uma mochila. Mas, devido ao uso da máscara, a identificação acabou sendo comprometida. A polícia agora continua investigando, depois de ouvir vítimas e envolvidos, a fim de conseguir informações que possam levar aos suspeitos. Nós encaminhamos para Salvador as imagens, para o departamento, para a gente tentar divulgar isso aí fora do estado, para que a gente possa identificar os autores. Pedimos ajuda também da sociedade, alguém que tem alguma informação pode fazer a denúncia, porque nós precisamos, com certeza, identificar a autoria e pedir a prisão preventiva. O furto qualificado cabe a prisão preventiva dos autores, porque foi um crime que causou muita repercussão aí na cidade de Vitória da Conquista. Olha, gente, é revoltante, O como esses criminosos atuam sem se incomodarem nem com as câmeras de segurança. Infelizmente, o delegado titular da Furtos e Roubos, Ney Brito, falou que o sistema de reconhecimento facial tem dificuldades em identificar esses homens por conta do uso da máscara que acaba cobrindo o ponto do nariz e da boca, essenciais aí para a identificação facial. Mas todo o prejuízo foi avaliado aí em cerca de R$150 mil e a ideia é que eles não fiquem impunes por isso, Se você tiver qualquer informação a respeito desses suspeitos, do envolvimento de outras pessoas também nesse crime, não hesitem em ligar para a polícia e ajudá-los a pegar os criminosos. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o clima. Desde o início da semana, o tempo está chuvoso aqui na região de Vitória da Conquista. Já tivemos algumas chuvas mais fortes, outras mais fracas, e a Defesa Civil emitiu aí uma informação a respeito do índice de precipitação que foi registrado. Os maiores índices foram no bairro Patagônia, com 32,1 milímetros, e no bairro Bruno Bacelar, com 24,2 milímetros. Segundo o Instituto de Meteorologia da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a probabilidade é que chova até o próximo domingo, mas em menor quantidade. Ou seja, vai chover cerca de 15 milímetros até o fim de semana, portanto, são alguns dias para essa chuva toda cair. Mesmo sem esse alerta de chuvas fortes, vale a pena ficar atento aos sinais. A gente sabe que, de repente, sai para a rua e aqui em Conquista cai aquele pé d'água, A gente costuma dizer que são 4 estações do ano no mesmo dia. De manhã está tudo bem, daqui a pouco chove, daqui a pouco faz sol, calor. Então, é preciso estar preparado para qualquer situação.
E no período de chuvas ainda tem a necessidade de ter atenção no trânsito, tomar cuidado com buracos, também com a pista escorregadia, com a visibilidade baixa, para evitar algum acidente. No caso das pessoas que também estão em imóveis, residências com rachaduras na parede ou qualquer situação que apresente algum risco, basta acessar aí o canal com a Defesa Civil, né? Entrando em contato com eles, eles podem vir verificar se o imóvel está em condições de a pessoa continuar ali naquele local. E o assunto agora é economia. O estado da Bahia oficializou o congelamento do ICMS sobre combustíveis até o dia 31 de janeiro. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aqui no nosso estado é de 28% sobre um valor referência de R$ 6,004. E é justamente esse valor que não vai sofrer alteração durante esses dias até o final de janeiro. Será que a população ficou satisfeita com a notícia? Vamos ver. Você sabe o que é o ICMS? Mais ou menos. Circulação de mercadoria. Este imposto, que afeta diretamente a vida de toda a população, costuma dar o que falar, especialmente pelo efeito que ele tem sobre os preços dos combustíveis. ICMS é o imposto cobrado pelos estados, né, por circulação de mercadorias, certo? Então é cobrado toda mercadoria vendida dentro do estado, de cada estado. Ele tem uma política de cobrar a sua alíquota de ICMS. Cada mercadoria obedece, então, uma alíquota de ICMS diferente. No caso dos combustíveis, aqui na Bahia é 28% que nós pagamos de ICMS. Nem sempre é fácil entender como valores menores nas refinarias chegam a quase R$ 7,00 por litro de gasolina para o consumidor. Mas antes de chegar às bombas, são acrescentados transporte, distribuição e outros custos, resultando no preço referência, sobre o qual é então cobrado o imposto de 28% aqui no estado. Este valor na Bahia, em acordo com outros estados, está hoje em R$ 6,004 e deve permanecer o mesmo até o final de janeiro. Durante esses 90 dias, o que vamos ver com relação ao impacto é que realmente o valor será estagnado, né? E se houver alguma diferença, muito pouca, muito imperceptível. Porque, de fato, se houver um aumento na Petrobras, quando chegar aqui não vai aumentar o preço de referência, então vai ficar o ICMS, no caso, né? Vai ficar congelado e talvez os postos nem repassem a diferença lá da Petrobras. Alguns ainda estão incrédulos quanto ao congelamento, mas acham que pode melhorar o peso do orçamento. Dá para ajudar um pouco, né? Um pouco, só que eu acho que não vai congelar não, viu? Será? Será? Só congelando para ver, né? Eu não acredito. Porque, primeiro, política é acima de tudo. O que se fala é política. Tudo que eles fazem é politicamente. Outros são mais radicais. Tem que abaixar isso aí, zerar. O fato é que esse congelamento deve aliviar um pouco o bolso da população, sim, já que com menos alterações nos preços dos combustíveis, o consumidor sentirá menos mudanças em outros produtos e serviços da cadeia produtiva, que também têm valores reajustados de acordo com as alterações de custo dos transportes. Então, tendo carro ou não, todos pagam pelo preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis afeta toda a cadeia produtiva. Então, se você tiver carro ou não, você paga pelo preço. Quando você compra no mercado um feijão, esse feijão teve que vir de algum lugar. E aí paga um frete. E esse frete é por caminhão. E caminhão tem combustível, né? Então, todo esse custo dessa cadeia é repassado para o consumidor. A reforma tributária é realmente algo que já vem a necessidade de ser discutida há alguns anos, certo? Em nosso país, para justamente tirar esse impacto de efeito de cascata, tá? E essa miscelânea de diferentes alíquotas, né? Até mesmo considerar aí de forma igualitária para os demais estados, porque hoje, como eu falei,
Existe uma alíquota na Bahia, outra alíquota no Ceará, outra alíquota em São Paulo, outra alíquota em Santa Catarina, né? Então, às vezes, igualar isso daí, essas alíquotas, para não pesar tanto para o consumidor. Olha, gente, preço de combustíveis é um assunto polêmico, viu? Esse ano não foi fácil para o brasileiro. Aconteceram vários reajustes e todos eles para subir o preço, né? A gente não vê o preço do combustível descendo, só subindo. Vamos ver então se durante esse período de 3 meses vai haver de fato um reajuste mínimo ou imperceptível que não pese tanto no bolso do consumidor. E como o próprio economista Vivaldo Veloso disse, não é só quem tem carro, quem tem uma moto que paga pelo preço do combustível, já que quando se altera o valor do combustível, se altera também o valor de vários outros produtos e serviços. É uma cadeia produtiva, como ele disse, e a gente acaba pagando o pato várias vezes. A gente paga na bomba, no próprio posto de combustíveis, depois paga no item da cesta básica que a gente compra e sofreu reajuste porque o combustível aumentou e acaba sendo uma bola de neve pesando bastante no nosso bolso, né? Eu agora vou para o intervalo e na volta recebo aqui no estúdio o advogado Jonathan Meirelles, que está concorrendo à presidência da OAB de Vitória da Conquista. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as propostas dele, caso seja eleito a presidente da ordem aqui na cidade. Não sai daí que eu já volto. Eu já estou de volta aqui no Balanço Geral Manhã e, como prometido, estamos recebendo neste momento aqui no estúdio o segundo candidato à presidência da OAB Vitória da Conquista, advogado Jonathan Meirelles, e ele vai falar um pouquinho sobre as propostas caso vença o pleito no dia 24 de novembro. Muito bom dia, Jonathan, seja bem-vindo. Bom dia, Jádia, bom dia a todos os ouvintes da Rede Record, aos advogados e advogadas de Vitória da Conquista e região, a todos a quem saldo na sua pessoa, Jádia. Satisfação revê-la. O prazer é todo nosso recebê-lo. A gente começa agora a sua entrevista, né, para a qual você tem o tempo já estipulado para responder as perguntas. A primeira pergunta será sobre as suas propostas para essa possível nova gestão à frente da OAB. Jádia, as propostas não são só minhas ou da chapa, são de um grupo. Nós lançamos um formulário, avozdaadvocacia.com.br, para poder escutar toda a coletividade de advogados e advogadas, e nós chegamos a uma formulação ouvindo a classe e efetivamente no que a classe precise. A gente trouxe hoje a incubadora jurídica como proposta, justamente para fomentar o início de trabalho na profissão ou reinício na pandemia, um espaço onde você abarca ali o advogado, você acolhe, né, e efetivamente você possa ter um espaço de mentoria para poder estar iniciando a profissão com mais preparação. Temos a proposta do crédito legal, né, que é dar a oportunidade para as pessoas começarem com um melhor fôlego, inclusive financeiro, a sua profissão, a montagem do escritório. Nós temos também a proposta de trazer para a subseção, né, o posto avançado do INSS, né, porque nós temos muitas reclamações dos colegas de atendimento e várias outras que você pode estar nos acompanhando nas redes sociais e no nosso site do Transforma OAB, tá certo? Vai ser uma satisfação ver todos vocês participando também na avozdaadvocacia.com.br. Como é que o senhor pretende implementar essas medidas que está propondo como candidato? Jária, é o que a gente tem falado com os colegas. A governabilidade ela não pode ser isolada, não pode ser sozinha, mas com a chapa, né? Não só a figura do presidente, né? Então a gente conta com o apoio de todos os colegas, né? Com a vice efetivamente atuante, Juliana Barros, com Ana Maria, com Elias, com Débora Lima e nossos conselheiros seccionais, Wagner, Ricelli, João Lopeu e a nossa querida Juliana Vaz, todos representando Vitória da Conquista também, num pleito que, se Deus quiser, sairemos vencedores com a doutora Ana Patrícia Leão a nível estadual, onde a gente quer fazer esse link para poder ter uma representatividade melhor dos advogados aqui e no estado da Bahia. Mas, acima de tudo, a governabilidade ela tem que ser com os colegas. Nós vamos chamar todos para dentro da OAB, todos aqueles que efetivamente queiram trabalhar e dar seu grau de contribuição, porque ninguém pode fazer nada sozinho ou isolado ou em um pequeno grupo na representatividade da ordem. E quais são os planos de melhorias para o trabalho das comissões da OAB? As comissões elas são importantes, Jádia. Ocorre que nós temos uma imensa crítica a como as comissões
hoje estão postas. Nós temos um número excessivo de comissões, as comissões efetivamente elas não têm um plano de trabalho definido e hoje as comissões elas estão postas apenas para troca de apoio político por mera nomeação da presidência. Nós precisamos mudar isso, né? As comissões elas têm de ser ocupadas por aqueles que efetivamente queiram participar da ordem, mas a todos os advogados que tenham interesse e não só por mera nomeação da presidência. Para isso, nós temos um plano de seleção por meio de edital para todos aqueles que queiram participar. As comissões, elas têm dado hoje, Jade, uma falsa sensação de pertencimento ao corpo diretivo. Eu digo falsa porque ela acontece da forma jurídica, mas não acontece de fato. As comissões estão obsoletas, as comissões não funcionam e não tem um plano de trabalho definido para as comissões. Isso é importante mudar. Também reduzir o número, haja vista que excessivos, né, e muitas comissões sem sentido e obsoletas. Para tanto, nós vamos precisar da participação de todos aqueles que queiram, e não aqueles que efetivamente apoiem politicamente um projeto em troca de uma nomeação para falsa sensação de pertencimento do corpo diretivo. Como é que o senhor enxerga a representatividade da OAB aqui na região? Jade, é muito tímida, silenciosa. Nós temos inúmeras reclamações dos colegas, principalmente quanto às prerrogativas, e prerrogativas não só em âmbitos curtos ou poucos, mas em vários âmbitos, sejam elas em delegacias de polícia, na Receita Federal, no INSS. A ordem está omissa, ausente da vida do advogado e da sociedade civil representada e organizada. E sobre a atuação da ordem, tem algum questionamento sobre projetos em prol da esfera social, por exemplo? Veja bem, Jádia, existe uma omissão da ordem também em Vitória da Conquista. Isso é fato, não só na região, quanto também em Vitória da Conquista. Nós tivemos, por exemplo, um precedente agora na ordem que foi do afastamento, né, do presidente para poder concorrer a um cargo eletivo na cidade vizinha. Isso fez com que a gestão da ordem fosse passada de forma, pelo menos, surpreendente, sem qualquer comunicação com a classe, para o tesoureiro. Isso é um absurdo, né? A classe sequer foi ouvida, a vice não assumiu. Onde está a representatividade, né? E nessa questão, no social, nós vimos a ordem afastada, nós não temos uma luta por um CCZ, nós não temos um acompanhamento do trabalho de conciliadores, de mediação. Tudo isso é importante para você ter uma ordem oxigenada para a atuação em representatividade social, quanto também para o fato de você estar efetivamente voltado para o advogado, para a defesa das prerrogativas. A ordem ela precisa ser mais guardiã, dos interesses dos advogados, né? Ela precisa, inclusive, incentivar as condições de trabalho. Agora você ainda tem 1 minuto e 50 aproximadamente para suas considerações finais. Jária, temos experiência suficiente atuando em todos os graus de jurisdição. Atuamos do juizado ao tribunal, conhecendo a realidade não só de Vitória da Conquista, mas da região, inclusive com marcas que estão há muito tempo sem juiz titular. Não há uma cobrança efetiva quando eu falo, inclusive, quanto à aplicabilidade do CPC, quanto à questão da publicação dos processos por ordem de conclusão para poder ter um despacho do juiz para o jurisdicionado. Temos experiência suficiente para conduzir a ordem, experiência e juventude para poder oxigenar a ordem no sentido de estar mais próxima do advogado e atuante na sociedade. Ainda tem um tempinho, 1 minuto, se quiser falar mais alguma coisa. Colega advogado, é hora da mudança, é hora da transformação. Não é momento do mesmismo, não é momento do continuismo. Nós precisamos efetivamente de uma ordem plural, precisamos de uma ordem que esteja mais próxima do advogado na defesa das prerrogativas, que ajude os colegas advogados a efetivamente atuar no mercado de trabalho, sendo mais fluxo, menos freio. Nós estamos aqui com um projeto para ser correia de transmissão aos colegas advogados, para ser guardião efetivamente dos interesses da instituição e, acima de tudo, das prerrogativas, e não interesses outros que não sejam o da Ordem dos Advogados. 20 segundos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo espaço, Jádia, TV Record, e esperamos cada um de vocês na nossa vitória, com fé em Deus, no pleito que se dará 24 de novembro. Eu agradeço a sua presença aqui, Jonathan. Desejo boa sorte também. E no dia 24 a gente vai acompanhar esse resultado, né? E agora a gente muda de assunto para falar sobre motovelocidade. Você conhece essa modalidade esportiva?
Ela é pouco difundida, não tão conhecida como o futebol ou a Fórmula 1, mas já tem vários campeonatos pelo país. E aqui em Vitória da Conquista tem um campeão precisando de ajuda para voar em cima de 2 rodas, muito mais longe do que ele já foi até agora. Motovelocidade, um esporte pouco popular, mas que junta pessoas de todos os cantos na mesma paixão, motos esportivas. Essa foi a escolha do piloto Guto Leal desde criança, quando ainda nem imaginava onde este sonho poderia levá-lo. Eu gosto de moto desde criança, né? Sempre tive sonho de um dia poder andar numa moto esportiva e acompanhava as corridas, né? Eu sempre costumo dizer que no nosso país todo mundo tende para o futebol. Eu gosto de futebol também, mas eu sempre gostei de velocidade. Então, desde criança, eu gostava de acompanhar Valentino Rossi, Sete de Bernal, Max Biaggi, que são caras que fizeram história no motovelocidade. Ripassa davanti, Valentino Rossi. Marquez a terra, Rossi primo. Rossi e Lorenzo davanti. E então chegou a minha idade de ter uma moto e aí eu procurei comprar uma moto esportiva e realizar um dos meus sonhos. Quando eu comprei a minha primeira moto foi em 2007, né? Eu tive uma Hornet, que é uma moto 600 cilindradas, só que é uma naked. É uma moto diferente das que eu tenho hoje, que é uma moto sem carenagem. Só que logo depois eu quis comprar uma que era carenada. E eu comprei uma SRED, só que infelizmente na minha primeira viagem eu tive um pequeno acidente. E nesse acidente aí a minha família ficou um pouco receosa e tal. Eu dei um tempinho, mas aquela minha paixão, aquele meu sonho tinha que continuar. Depois do susto no acidente, pelo qual passou ileso apesar de perder a moto, ele decidiu voltar a pilotar, mas já almejando as competições. Guto passou a correr no Kartódromo de Vitória da Conquista, que mesmo não sendo o ideal para a modalidade, era um espaço para treinar. Em 2018, acabou quebrando a perna direita enquanto corria no local, e nem a haste de titânio e 4 parafusos abaixo do joelho frearam o piloto. No final do ano passado, ele foi conhecer uma pista de motovelocidade e seus resultados garantiram um convite para correr profissionalmente pela primeira vez. Depois disso, o piloto aprimorou a sua moto para se tornar competitivo e decidiu participar do campeonato. Esse ano eu disputei o Campeonato Mineiro e o GP Gerais. São 2 competições dentro de uma, né? As corridas que eu consegui terminar, falo isso porque uma eu caí, mas não desisti, né? Eu cheguei em primeiro lugar na minha categoria, que é uma categoria de entrada, né? A categoria esporte, mas que tem diversos pilotos, né? Além disso, eu consegui bater o recorde da categoria, onde eu fiz 2:05, que é um tempo muito bom para o circuito de Curvelo, que é em Minas Gerais. E na última etapa eu fui convidado para correr, né? Eu corri como piloto convidado já na categoria de cima, 2 categorias acima, né? Já fui promovido para 2 categorias acima e me consagrei campeão do GP Gerais de 2021, da temporada de 2021, e campeão mineiro também de 2021. Levou algum tempo para convencer a família de que aquele era seu sonho. Mas depois de seus resultados, ainda que a preocupação não deixe de existir, mãe e pai são só orgulho. É sempre uma preocupação, porque quando ele teve aquele acidente, né, a gente ficou muito mais preocupado. Quando ele optou por correr na pista, para a família foi muito mais com tranquilidade aceitar correr na pista, porque na pista você tem todo um aparato por trás. É muito gratificante, né? Você ter ele sair daqui de Conquista para ir correr em Minas e ganhar todos os prêmios, né? Ganhar primeiro lugar nas 2 categorias, ser campeão, né? Isso é muito gratificante mesmo, para a família é muito gratificante. Hoje Guto tem 2 motos, uma de rua e outra preparada para as corridas. Ambas têm 1000 cilindradas, mas esta aqui é equipada para aguentar o tranco da velocidade. Qual é a diferença entre as motos que você tem hoje, Guto? Então, Jádia, como você mesmo falou, né? A gente tem 2 motos aparentemente iguais,
porém extremamente diferentes. O que essas motos têm de igual é apenas o chassi e o motor. Essa moto que a gente está vendo, a preta, ela tem suspensão preparada, suspensão dianteira e traseira, ela tem freios que são mais potentes para exatamente aguentar esse tranco. Ela tem a carenagem de fibra, que não tem retrovisor, não tem farol, então ela deixa a moto muito mais leve. E o principal de tudo são os pneus, né? A gente usa na pista um pneu slick, que é um pneu que não tem ranhuras, que é exatamente para ter um grip maior e assim conseguir segurar a moto nas curvas. Depois dos campeonatos corridos este ano, Guto já se prepara para alçar voos mais distantes e espera em 2022 conseguir treinar com uma frequência maior em autódromos, a fim de melhorar seu desempenho e competir em um torneio nacional. Ele busca apoio na região, já que ainda não tem patrocínio, mas independente disso, é certo que em cima da moto, o jovem piloto literalmente vai longe. Com fé em Deus aí, com muita dedicação e apoio, eu acho que a gente tem um futuro brilhante aí e 2022 vai ser um ano que promete muito. Eu também espero que o ano que vem seja brilhante, viu, Guto, para todos nós. E eu estava lá com ele, vendo as motos, né? Amo motos. Tenho um pouquinho de medo, né? Um friozinho na barriga, mas acho muito legal. E ele contando que aquelas motos dele têm um limite de até 300 km por hora. Imagine a velocidade disso, gente. Ele disse que em algumas pistas ele já ultrapassou os 250 km. É claro que não é para qualquer um. A pessoa precisa de um treinamento, de um equilíbrio e saber manter o controle ali da motocicleta, né? Evidentemente não dá para sair correndo em qualquer lugar. E a gente deseja, então, muita sorte para o Guto e, quem sabe, ano que vem, Vitória da Conquista tem aí um campeão nacional de motovelocidade. É nosso desejo, viu? E você aí de casa chegou atrasado aqui, quem sabe perdeu o comecinho do jornal ou quer ver alguma matéria que gostou bastante, tem essa possibilidade de conferir a nossa programação que fica disponível no canal da Record TV Cabralha no YouTube. Basta acessar o Cabralha BA e conferir de novo o nosso programa. Infelizmente, o Balanço Geral amanhã fica por aqui, o de hoje, mas amanhã às 7 horas eu estou novamente aqui e espero contar com a sua presença. Você fica na companhia da Camila Moraes agora, no comando do Cabralha no Ar. Tchau, tchau!